Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Para quem não me conhece, meu nome é Carlos, eu sou editor de vídeo de profissão e nas horas vagas a gente tem canais de receita, canais de tutorial de vídeo e eu queria vir nesse vídeo aqui agradecer a vocês pelo sucesso que a gente está fazendo aí com a galera, com os nossos vídeos dando 200, cento e tantos, 200 views, 600 views, ó. É muito legal isso, gente. O feedback de vocês tá bem legal, os comentários, os pedidos. E esse é o motivo desse vídeo de hoje. Começou com a Celise lá no nosso Discord, que tá aqui o link na descrição do vídeo. Se você quiser mandar alguma pergunta, alguma dúvida, tiver alguma coisa, pode mandar ali que a gente, quando eu tiver um tempinho, eu vou responder. E o vídeo de hoje foi da Celise aqui, que está pedindo para eu ensinar como é que faz para spawnar urso, múmia, zumbi, o que for, dentro de uma determinada região. Tá? Eu não vou especificar os arquivos que ela me mandou, que não sei se eu poderia, né? Um labirinto, ela me mandou um bunker bem legal que fica em Cheese, mas eu não vou mostrar aqui no vídeo, mas eu vou mostrar como você faz para spawnar qualquer criatura, zumbi ou animal, em qualquer lugar, tá? Mais uma vez, se você não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho para você não perder o próximo vídeo. Sempre que tiver um vídeo novo, você vai ser avisado. Mas sem muito mais blá blá blá, vamos pro vídeo. A primeira coisa que você tem que fazer entender que o que a gente vai mexer hoje é um evento. A gente vai fazer um evento diferenciado para chamar esse tipo de animal ou zumbi para uma determinada região. Então, a gente vai começar abrindo o arquivo eventos que fica dentro da pasta da sua missão, né, dentro da pasta do jogo e tudo, dentro da pasta da missão, do mapa e fica dentro da pastinha DB. Ó, dentro da pastinha DB tem lá o arquivo que a gente vai mexer, que é o Events. Mais uma vez, antes de mexer em qualquer arquivo, faça uma cópia. Eu tenho sempre uma pastinha ou de um temp ou backup, o que seja. Eu seleciono todos os arquivos, dou um Ctrl C ou arrasto lá dentro e copio para outro diretório e substituo. Então eu tenho sempre os originais numa pastinha guardada antes de mexer em qualquer coisa, tá? Já lembrando que isso aqui serve tanto para console quanto para PC, tá? Alterar essas informações aqui que eu vou fazer serve tanto para console quanto para PC. Quando eu souber que serve para console, eu vou dizer para vocês, tá? Como eu já disse para algumas vezes aqui, eu não tenho conhecimento de console, eu não tenho console, nunca tive, sempre gostei mais de PC. Mas o que eu for me informando que dá, e esse aqui eu sei que dá, eu falo pra vocês. Desculpa, minha voz tá meio rouca. Eu tô uma gripe danada, os últimos vídeos estavam bem fanho. Já são 1h30 da manhã aqui do dia 18 de junho, ou seja, além de eu estar com a voz rouca e meio gripado, já tá bem tarde aqui pra eu ficar gravando vídeo, mas eu vou fazer assim mesmo e vai ser legal. Bom, o primeiro arquivo que a gente vai abrir é o Events. Aí você vai editar nele no seu programa de edição que você mais tem costume, né? Eu uso o Notepad++. Já expliquei em outros vídeos como você baixa, é só você abrir no Google ali, no seu buscador predileto, colocar lá no Notepad++ download, baixar lá o arquivo. E é um arquivo muito bom para você editar esse tipo de coisa. Uma vez aberto, o que a gente vai fazer? Vamos criar um evento novo, tá? Ah, Carlos, mas eu quero spawnar urso. Eu posso usar o mesmo? Eu aconselho não. Copia aqui o do urso. Como é que você sabe onde é que começa e onde termina? Você clica no event aqui, ó. Aí você vai ver selecionado. Por isso que eu estou falando, se usar esse programa, você consegue ver onde começa e onde termina. Ele automaticamente marca. Então, vamos copiar daqui até aqui. E vamos colocar lá no final de tudo, para não misturar. Lá no final de tudo. Lembrando que tem que ficar dentro desse events aqui, ó, desses parâmetros, tá vendo? Se eu cliquei lá, ele selecionou o primeiro e selecionou o último. Ele tem que estar dentro disso. Então a gente vem aqui no último, dá um Enter, outro Enter, só para dar um espaço aqui para a gente ver. Vamos botar aqui no meio e colar aqui. Como que a gente vai? Ah, eu quero spawnar urso em uma determinada região. Eu vou deixar o mesmo nome, lembrando de que tem que deixar o mesmo nome. Se for zumbi, zumbi, se for... Vamos achar um zumbi aqui, ó. Ctrl F, ZMB. Ó. Cadê? Tá aqui, ó.
zumbi. Infected Army é o zumbi, tá? Esse aqui é o tipo de zumbi, tá bom? Ó. Animal Wolf, que é o lobo. Animal, aqui os cordeirinhos. E aí vai. Animal porco, né, o cabrito ali, o viadinho, a vaca. Lembra que tem sempre o sufixo anterior. Você tem que deixar sempre o mesmo, se for zumbi, a categoria que for, se for animal, essa categoria. Não mexer nessa parte aqui. Como a gente vai mexer com urso, deixa a mesma coisa. Animal, o beer, e aí bota um tracinho. Eu vou botar aqui evento 1, o Carlos, ou o servidor, nome do servidor, o que for. Deixa esse início do jeito que tá, bota um tracinho e vou botar aqui Celise, só para a gente ter esse exemplo do vídeo, tá? Então a gente salva, não mexe com isso, não mexe com isso, deixa a Vanilla do jeito que tá e a gente vai mexer, só vai se preocupar com isso aqui. Se a gente tiver um urso diferenciado no jogo, um mod que tenha um urso diferenciado, tem aquele brutal, né? Aquele mod que é bem legal, brutal. Que brutal, rapaz, você é doido. Brutal, cadê ele aqui? Acho que é Animals, Brutal, aqui ó. Animals Upgrade Brutal. Esse mod é bem legal, que tem uns ursos gigantes. Uns lobos e ursos gigantescos. Pensa, olha o tamanho desse bicho. Tá comparado com um personagem. É monstro. Olha aqui. Então se você for usar isso, aí você bota o nome do animal que você quer, do mod, né, que você tá usando ali, só para identificar mesmo. E na verdade, aqui, né, na verdade. E aqui você vai colocar o nome real do bicho que tem dentro do jogo. Ó, aqui são os nomes, né? Seria mais ou menos isso aqui, ó. Esse aqui é o, vamos botar um brutal aqui, monstro, que é alfabi. Esse aqui acho que é o Ancient Bear. Acho que é esse aqui, ó. Seria o maior do jogo. Aí ficaria lá aqui nessa parte o nome exato que ele fica dentro do mod, né? Que está dentro do types do mod, né? Acho que eu não tenho ele aqui. Não tenho ele aqui. Mas seria o nome que ficaria no type certinho, que não pode errar, seria aqui o nome do que vai chamar o evento, né? Então, como eu vou chamar um urso, eu vou deixar aqui mesmo. Eu só nomeei aqui em cima, no event name, e salva. E o próximo passo que a gente vai mexer é no territórios, né? A gente vai abrir aqui os territórios, que é na pastinha env. A gente mexeu no eventos, que é da pastinha DB, e vai mexer no territórios, que é na pastinha NV. O que a gente vai fazer? Como a gente está mexendo com urso, a gente vai criar um novo arquivo, documento de texto, vai salvar aqui com aquele mesmo nome do evento ali. Cadê? Esse aqui. Copiar. Vai salvar com o mesmo nome do evento e com o mesmo final. Tá vendo aqui, ó? Underline territórios, underline territórios, underline. Então a gente pode até vir aqui copiar isso aqui até o final e ir aqui e colar aqui, ó. Lembrando que se você não tiver vendo a extensão do arquivo, isso é muito importante, tá, gente? Toda vez que você for editar alguma coisa, você tem que estar sempre vendo a extensão do arquivo. Deixa eu ver se eu me lembro como é que faz isso aqui no Windows 11. Propriedades, não, acho que é opções. Opções, modo de exibição, exatamente. Você vai entrar em modo de exibição, vai vir aqui no onde está escrito ocultar as extensões dos tipos de arquivos conhecidos. O seu deve estar assim, ó, se você não estiver enxergando, tá vendo? E se você vem aqui, ó, ocultar as extensões, não sei o que, desmarca ele, aplica, olha lá, ó, puff, aparece as extensões. Eu deixo sempre ligado isso e sempre aqui, ó, mostrar arquivos, pastas e unidades ocultas, que é onde a gente vai enxergar o workshop, onde tem os mods, se a gente precisar. Então, eu sempre deixo esses dois ligados, para a gente ter tanto a extensão dos arquivos, quanto a pastinha workshop, que eu coloco sempre aqui para ter um atalho, né? A gente não vai usar nesse vídeo agora, mas
já fique esperto, tem que fazer aquilo ali e deixar sempre desse jeito para poder trabalhar bem os mods, ok? Então, uma vez a gente criou ah, o arquivo, né, dos territórios, a gente vai abrir, como a gente está fazendo uma cópia de um urso, a gente vai abrir o território de urso e a gente só precisa disso aqui, ó, da primeira linha, do primeiro linha de comando, para cima, ó, essa primeira, esse para dizer que é a abertura do território, a cor do território e a zona, é a primeira linha. A gente vai copiar, vai no diretório novo e colar. Aí a gente vai de novo lá no arquivo de território, vai lá para o final e vai copiar as duas linhas finais. O que a gente está fazendo aqui? A gente abriu o comando, né? Deixa eu trazer para cá e colar. A gente tem um código completo. A gente está abrindo o código aqui em cima, tá vendo que ele já selecionou, ó. Abrindo, depois a gente abriu o segundo código, tá vendo que está selecionado, né? E está completinho. Então a gente copia sempre o primeiro, os primeiros comandos, né? A linha completa sem esquecer nada, até o primeiro endereço aqui, a primeira coordenada. Copia isso, cola lá no arquivo novo. Vai lá para o final, copia as duas linhas finais, vai no arquivo, cola, que a gente vai ter o comando completo, ok? Posso fechar aqui o do urso e vamos trabalhar aqui. As coordenadas, aqui são as coordenadas onde vai spawnar o objeto, o animal, o zumbi. Onde que a gente consegue pegar essas coordenadas? Tem duas maneiras. Dentro do jogo, você vai no lugar onde você quer, aperta copia lá onde você está, né? Abre o mapa, vê naquele cantinho do mapa ali, no cantinho de cá fica as coordenadas, ou você abre o mapa, o eSurvive, né? Acha o local que você quer. Eu quero que esse animal spawn em Tease. Vamos lá para no Airfield. Vamos para o Airfield. Olha que legal, tem baleia no Airfield. Eu quero aqui. Aí você vem aqui, ó. Tá vendo que as coordenadas aqui estão mexendo, ó? Se eu chegar aqui e apertar Ctrl C, ó, copiou do clipboard, vai escrever ali, ó. Então, copiou essas coordenadas. Eu vou lá embaixo, eu crio um novo, só para colar, pego a primeira coordenada, volto lá naquele arquivo e colo aqui. Pego a segunda coordenada, copio e colo aqui. Cuidado para não comer ponto, não comer aspas, não estragar o negócio. Esse aqui é o raio. Quantos metros que é um raio redondo para spawnar esses bichos? Dentro desse raio, eles vão spawnar. Aí aqui é a quantidade mínima, a quantidade máxima, blá, 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 que você pode ir brincando. Faz, salva, reinicia o servidor. Faz, salva, reinicia o servidor. Então, o que eu fiz aqui já? Eu fiz o comando que diz que o urso, né, com esse comportamento, nessas coordenadas vai spawnar X ursos num raio de 100 metros. Ok? Entenderam até aí? Então, o próximo passo, a gente vai mexer no CFG Environment. Salvou isso aqui. Vamos para o CFG Environment. Aí no CFG Environment, a gente vai mexer em duas coisas. A gente vai copiar aqui qualquer uma. Na verdade, eu estou copiando do urso. Dá um espaço. Dá dois espaços para a gente ficar separado aqui para ver o que está fazendo, tá? Cola. E agora aqui, ó, é o nome do arquivo. Aquele nome do arquivo que a gente criou. Vou botar aqui, ó. É esse aqui, ó. Inclusive com o XML. Ó. File path é o caminho do arquivo. Está dentro da pasta env. Dentro da pasta env. E o nome do arquivo é esse aqui, ó. O que a gente fez? A gente criou, está dizendo para o jogo que nesse diretório, nesse caminho, tem esse arquivo que ele precisa ler. Além do urso, do zumbi, do lobo, do porco, das coisas todas, ele vai ter mais esse arquivo aqui para dizer ao qual caminho que está o arquivo que a gente criou. Aí a gente vem aqui embaixo, cadê o urso? Está aqui, ó. Faz a mesma coisa.
copia aqui, dá um espaço, cola, e aqui a mesma coisa, só que sem o XML. A gente vai pegar aqui, copiar isso aqui e colar aqui nesse espaço sem o ponto XML. Esse aqui é o comportamento desse ser, né? Se for zumbi, tem um tipo de comportamento. Tem um lobo, ó. O lobo tem um tipo de comportamento. O porco tem um tipo de comportamento. E o urso, que é o caso que a gente está duplicando, né? Ele tem esse tipo de comportamento. Então, pegar sempre o comportamento da categoria, da coisa da categoria que você está mexendo, tá? Então, a gente foi, alterou, fez uma cópia exata daqui, onde começa e onde termina, do urso, que eu estou mexendo no urso, e o urso novo, que é esse nome de arquivo aqui que eu salvei. Então, isso feito, não mexe mais nada, salva. Vamos agora para o CFG Eventos Spawn. O que a gente precisa aqui do CFG Eventos Spawn? Bom, evento nome. Vamos lá para o evento. Qual que é o nome do evento? Animal, beer, traço, Celize. CFG, o nome do evento. A gente pode até pegar daqui, ó. Ctrl C, ou copiar. Vem aqui, dá um espaço, cola. E aí, tem que ficar igual, ó. Depois disso aqui, tem uma barrinha. Tá igual? Tem um espaço, tem uma barrinha. Tem o nome, tá no lugar certo. O evento tá no lugar certo. Tem o colchetinho aqui. Colchetinho no final com a barra. Então tá certo. É isso aqui. Não mexa em coordenada. Não tem que mexer em coordenada aqui em cima de nada. Vai lá para baixo do arquivo. As últimas coisas do arquivo. Aqui no CFG Eventos Spawn. E coloca o nome seguindo esse mesmo padrão. Ok? Feito isso, gente. Pode reiniciar o jogo. Que o seu animal, o zumbi, vai spawnar naquela coordenada. Pode reiniciar que está lá. E isso funciona para tudo. Para zumbi, para o que você for fazer. De spawnar, de seres, né? Você acha a coordenada, por exemplo, ela quer que spawne dentro do labirinto dela. Ela vai lá nos pontos do labirinto que ela quer e vai criar no Events um evento com o nome do que ela quer. E com aqui o bicho que ela vai chamar. Com o nome exato dentro do jogo aqui. Depois vai no CFG Environment, vai copiar aqui em cima o território de qualquer um e vai botar o caminho certo. Dentro da pasta NV, qual que é o nome do arquivo que ela criou lá no território. Ela vai lá na pastinha NV, território, cria um novo, abre do que é, copia o início e até a primeira linha aqui. Vai para o final, copia o final, cola e altera as coordenadas. Não tem erro. Depois de fazer isso, vai para o CFG Eventos Spawn e coloca aqui o nome do evento que está no evento que você criou. Não tem erro, gente. Fazendo isso, não tem erro. Ok? Então, esse foi o vídeo de hoje. O próximo vídeo a gente vai falar sobre aqueles gatilhos, né, de deixar escuro um bunker, deixar escuro uma região, são os triggers, né? No próximo vídeo a gente vai falar sobre isso. Se você está gostando do vídeo, está gostando do conteúdo, não deixa de seguir a gente, não deixa de se inscrever no nosso canal, não deixa de comentar aqui embaixo. Aqui, o Discord nosso está com o link aqui embaixo na descrição, tá bom? Então não deixa de participar com a gente, não deixa de estar interagindo com a gente aqui, que é muito legal. Comenta aqui, nem que seja um pontinho. Eu sei que tem muita gente que vem ver o vídeo e não curte, não se inscreve. Pô, dá essa força pra gente aí. Quanto mais a gente crescer, mais vontade de fazer e de passar meu conhecimento para vocês eu tenho, tá bom? Então esse foi o vídeo de hoje. Celize, eu espero que você tenha gostado. Também tem um colega aqui, ó, que também perguntou a mesma coisa, como é que ele faz para spawnar os animais de evento, do FS, os Tark, não sei o que. É do mesmo jeito, tá bom? Segue aí o caminho, que o caminho é esse. Ok, gente? Então fiquem com Deus e é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.